Por que não investir em Bitcoin é burrice da classe média? Vamos supor aqui que uma pessoa fez um investimento no Bitcoin lá atrás, né? Independente de você acreditar ou não. Vamos supor que a pessoa foi lá e falou: pelo sim, pelo não, eu vou comprar aqui Bitcoin em 2016. Essa pessoa, até o ano de 2021, ela já tinha tido 20.402%, né? Agora, por exemplo, essa pessoa está com 34.908% de rentabilidade. Aí você vai me falar o seguinte: tudo bem, Raul, ela teve toda essa rentabilidade, mas e se o Bitcoin tivesse deixado de existir? É aí que está o ponto. O fator de multiplicação do Bitcoin é tão grande que se uma pessoa lá nos anos de 2016, um Bitcoin custava R$1.588 ali, vamos supor uma pessoa que tem um patrimônio de 100 mil, uma pessoa que tem um patrimônio de 100 mil, ela pega aqui esses 100 mil, ela não vai investir totalmente em Bitcoin. Isso eu discordo radicalmente. Mas vamos supor que ela seja o mais cético possível. Ela faz só uma aposta cética de 2% em Bitcoin, que seria equivalente a um Bitcoin, né? Um Bitcoin em algum pedaço. Hoje, essa pessoa estaria, no momento atual, com mais de R$700 mil. Entendeu qual que é o ganho aqui? O ganho marginal de investir em Bitcoin é o seguinte: quanto que está a Selic hoje? A Selic está em 14,25%, vai subir hoje para 14,75%, né? A pessoa, numa valorização do ano, somente com todo o patrimônio dela no restante todo em renda fixa, se ela tivesse colocado 2% em Bitcoin e ele tivesse deixado de existir, ela teria perdido a rentabilidade de um único ano. Ela teria perdido 2% da rentabilidade de um único ano em troca de ter tido um potencial de valorização de 29.000%, 30.000%. Lembrando que desde que o Bitcoin foi criado, né, ele já tem uma valorização superior a 55 milhões por cento, em termos percentuais, 55 milhões de vezes. Então, quando a gente está falando da média do Bitcoin, se você pegar acumulada, vai dar uns 80% ao ano, mas é óbvio que não vai dar isso ao longo dos próximos anos. Isso no período que o Bitcoin ainda não tinha adesão dos principais governos do mundo, onde o Bitcoin não tinha. Hoje a China e os Estados Unidos, os dois países que estão competindo entre si, os dois têm reserva em Bitcoin. Claro que um deles pode vender a qualquer momento, mas os investidores institucionais não estavam dentro. Os principais bancos do mundo não tinham dinheiro em Bitcoin. A BlackRock não tinha fundo de Bitcoin. O Brasil não tinha ETF também de Bitcoin. Então, isso era outro momento. Qual que é a perda que você pode ter se você pegar agora, por mais que você seja uma pessoa cética que não acredita em nada no Bitcoin, e alocar 2% do seu patrimônio nele? Absolutamente nada. E qual que é o ganho potencial que você pode ter? Um ganho gigantesco. Por que é nada que eu tô falando? Se você tem o resto do seu patrimônio todo em renda fixa, no máximo naquele ano específico, a Selic ficou mais baixa para você em 2%. Isso é relevante, de fato? Não tem relevância nenhuma. Então você simplesmente está fazendo uma alocação ali que ela vai te trazer um retorno positivo. Diferente de alguém que pega e coloca 50% do próprio patrimônio em Bitcoin, 40%, 30%. Por quê? Essa pessoa está tomando um risco totalmente desmedido, sem nenhuma necessidade. Um único rendimento, né, médio de mercado já compensaria muito mais essa perda. O S&P 500, por exemplo, se você está com todo dolarizado, rendeu 17% ao ano na última década. Então, assim, 98% do seu portfólio em renda fixa, 2% em Bitcoin. Retorno, né, 481% superior ao CDI puro que você teria. Loucura! Olha isso. Você só com essa pequena diferença de alocação, você teria alcançado 481% de rentabilidade a mais, e ainda que caísse 1% no ano específico e tudo, você não teria prejuízo praticamente nenhum. O maior risco hoje com relação ao Bitcoin é não ter nenhum Bitcoin na carteira, porque ele tem se tornado um ativo cada vez menos volátil, com cada vez mais crescimento. Então, ele tem se mostrado muito resiliente a todas as vezes que ele foi enterrado. E aí, por que o Bitcoin ele é amplamente adotado? Por que ele está sendo escolhido dessa forma? Porque talvez você esteja um pouco com medo disso, né? Como funciona, Raul? Por que essa coisa está crescendo tanto? Não é um esquema de pirâmide? Gente, nenhuma pirâmide chegou a alcançar o governo dos Estados Unidos fazer um investimento nisso ou manter suas reservas nisso, tá? Nenhuma pirâmide do mundo chegou a China a ter isso em carteira. Nunca existiu isso, tá? Então não tem como. Ainda que fosse uma pirâmide, teria deixado de ser, porque a partir do momento que os investidores institucionais adotam, eles começam a ter maior controle sobre essa rede, né? Começam a ter maior controle sobre esse sistema. Se fosse deixar de existir, como o prejuízo seria generalizado, o que a gente sabe que os investidores institucionais fariam é segurar de toda forma. A chance dos governos mandarem sumir com alguém que, se ele tivesse com uma baleia dessa que conseguisse movimentar o Bitcoin, que fizesse ele ir a zero, compensaria muito mais você sumir com essa pessoa. Quanto custa para um governo remover uma pessoa da terra, desviver alguém? E quanto custa perder o dinheiro com o Bitcoin? Você controlando todas as polícias do mundo. A China, os Estados Unidos, o caralho, quanto custa para eles não aceitarem, né, que o Satoshi Nakamoto consiga dar um golpe? Faz sentido? Você acha que eles vão perder bilhões em troca de simplesmente fazer assim, ó, e a pessoa sumir? Com todas as polícias do mundo na sua mão? Não faz muito sentido. Então, a descentralização e a segurança do Bitcoin, já expliquei algumas vezes, mas não tem um controle central no Bitcoin, né? Não tem nenhum banco central que controle o Bitcoin. Hoje são mais de 65 mil nós independentes aí. O Bitcoin é movido ainda à prova de trabalho, o Proof of Work. O Bitcoin, ele tem uma rede que tá com mais de 99,98% de uptime desde 2009. Então, ele nunca caiu, nunca deixou de funcionar. Ele é resistente a censuras, ataques e falhas centralizadas. Até mesmo a grande China tentou aplicar alguma espécie de controle no Bitcoin, tentou ver se a população chinesa parava de utilizar, tentou proibir via legal e não conseguiu. A única forma seria realmente desligando a internet de modo geral, porque se você não desliga a internet, mesmo com ela desligada dá para funcionar,
mas aí já é delírio, né? Mas se você não desliga a internet de modo geral, é muito difícil você controlar. Aí o Bitcoin ele ainda tem uma escassez programada. A oferta total de Bitcoins, todos os Bitcoins que vão existir ainda, correspondem a 21 milhões de unidades. Então, se você pegar, só vão existir 21 milhões de Bitcoins no mundo. Qualquer pessoa que hoje tenha um Bitcoin, por exemplo, ela vai estar na camada das pessoas mais ricas do mundo, porque a gente tem mais de 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Quantas pessoas têm dinheiro para comprar um Bitcoin hoje em dia, né? E cada vez que ele vai ficando mais caro, pior fica. Ou seja, ele é deflacionário e as pessoas ainda morrem, deixam suas carteiras de Bitcoins recheadas por aí. Eu mesmo, se eu morrer, ninguém pega meus Bitcoins, porque eu não deixei a senha escrita em lugar nenhum. Isso acontece todos os dias em diferentes lugares. Então, é muito difícil imaginar o Bitcoin deixando de existir de uma hora para outra. Não tem como isso acontecer na realidade. Já foram minerados, de todos esses 21 milhões de Bitcoins, 19,7 milhões de Bitcoins, né? E a cada novo halving, a recompensa de Bitcoin, ela é cortada pela metade. Em abril de 2024, por exemplo, a gente foi para 3,12 Bitcoins por bloco, né? Ou seja, quando os mineradores que mantêm as máquinas ligadas, etc., eles estavam pegando lá atrás uma recompensa gigantesca de 6, agora eles passam a pegar 3, e lá atrás estavam pegando de 12, de 24. Já pegaram muito mais que isso, a cada vez corta pela metade. E tem uma estimativa de que 3 milhões de Bitcoins já estão perdidos para sempre, de maneira irrecuperável. Aí tem gente que fala, Raul, mas aí pode vir o computador quântico e quebrar a rede do Bitcoin. Você precisa partir sempre das coisas mais razoáveis do mundo, né? Quando você fala, por exemplo, de alguém, muita gente fala isso, né? Ou que um dia o computador quântico vai quebrar a segurança e daí o Bitcoin vai a zero. Muitos teóricos falam isso todo o tempo, mas quando você pega aqui hoje de market cap, lembrando, isso não é o dinheiro que tem no Bitcoin, né? Por exemplo, se você pegar a quantidade de Bitcoins que existem e multiplicar pelo valor da última transação, você vai chegar em market cap. Isso é a mesma coisa que é feito com ações de empresas e etc. Então, não significa que o Bitcoin tem esse dinheiro guardado dentro dele, né? Significa que esse é baseado no último valor, multiplicado pelo total de Bitcoins, esse é o market cap do Bitcoin. O Bitcoin passou a prata, ele está hoje como o sexto maior market cap do planeta Terra, com 1,9 trilhão de dólares ali de market cap. O ouro, por exemplo, tem 22 trilhões de market cap aqui, a Microsoft 3 trilhões, a Apple 2,9 trilhões, a Nvidia 2,7 trilhões, a Amazon 1,9 trilhões. O Bitcoin tá aí quase chegando nos 2 trilhões, né? E alguém me diz, Raul, quando vier o computador quântico, né, ele vai quebrar completamente a segurança e com isso o Bitcoin vai a zero. Qual que é o benefício que alguém tem de quebrar a rede do Bitcoin? Nenhum, né? Nenhuma. Porque a partir do momento que você quebrou a segurança de uma coisa que só tem valor em nome da segurança, a única coisa que aconteceria era essa coisa ir a zero. Você concorda que tem um estímulo muito baixo? Agora, quem conseguir quebrar a segurança, por exemplo, de um grande banco do mundo e transferir recursos, qual que é o prêmio que ele tem? De transferir recursos de uma conta só, de 2 contas, 3 contas? Você acha que o cara que descobriu o computador quântico, ele vai atrás de quebrar a segurança de algo que quando ele ficou comprovado que ele quebrou a segurança vai a zero, ou vai atrás do dinheiro que as grandes instituições têm? Quanto que vale os relatórios internos, por exemplo, da Apple, se você pode quebrar essa segurança? Ou todos os segredos comerciais, de onde é feito, etc. Quanto que vale saber a senha de todas as contas do banco e poder movimentar qualquer tipo de token de qualquer banco do mundo? Você acha que alguém que realmente conseguir quebrar a segurança, né, com um computador quântico, essa pessoa tem algum benefício, se é que ele vai estar fora das grandes empresas, ele tem algum benefício de avisar que ele quebrou a segurança? Não existe. E a partir desse momento, o que a rede faria? Vamos simplesmente sair dessa rede aqui, onde a gente acredita nisso, e vamos para essa nova rede. Já aconteceu, né? O Bitcoin já quebrou em várias correntes específicas. Essa é a liberdade de algo descentralizado. Então, assim, é muito difícil, né? A rede tem hoje milhões de usuários, mais de 1 milhão de endereços com mais de um Bitcoin. Então, a gente está falando aí realmente de uma quantidade assustadora de pessoas que controlam pelo menos o Bitcoin. O lançamento dos ETFs e da legislação, né, melhorou muito. Hoje em dia a gente já tem inúmeras exchanges, apps, né, Lightning Network. A gente tem um reconhecimento popular e crescente, né? Cada vez mais pessoas conhecem o Bitcoin, cada vez mais pessoas transacionam com o Bitcoin, cada vez mais instituições sólidas entram no Bitcoin. Fala aí uma vez que todos os bancos do mundo entraram em alguma coisa e perderam dinheiro, porque realmente adoraria conhecer esse objeto de estudo. Então, a gente ainda tem o Bitcoin se mostrando completamente, né, resistente em crises cambiais e repressões financeiras, em remessas e pagamentos peer-to-peer, né, inclusive para gente que não quer pagar imposto, etc. Como reserva de valor em países com hiperinflação, aceitação institucionais em empresas, bancos e fundos. A gente tem upgrades e desenvolvimento contínuo da rede, cada vez mais a comunidade ativa mexendo ali e todo mundo concordando com o que é melhor e com o que não é. A gente tem uma baixíssima correlação com ativos tradicionais. O Bitcoin combina escassez, segurança, liberdade e tecnologia. Com certeza, ele está um forte candidato para a reserva de valor do século XXI. E detalhe, não tem nenhum ativo no mundo hoje que se você coloca, né, você tem uma exposição tão convexa a risco quanto você teve com o Bitcoin. Pode virar pó? Não duvido. E eu acho que se eu fosse os governos,
governos, eu faria de tudo para tentar fazer virar pó. Se até hoje eles não conseguiram barrar, eu creio que é por uma incapacidade. Os governos já tentaram várias vezes, tentaram alguns caminhos e não conseguiram barrar isso por incapacidade realmente, porque era para ser possível. O histórico, então, ele mostra uma valorização sem precedentes e uma perda para você que é brasileiro, praticamente nula, considerando a Selic que a gente está hoje. Então, se você conseguir colocar uma parte do seu dinheiro em Bitcoin, eu acho que você deveria fazê-lo. Não porque o Bitcoin é maravilhoso, etc. Independente de você ser ateu ou crente do Bitcoin, né? Se você acredita ou não na possibilidade. É simplesmente porque você não tem nada a perder fazendo isso. E você tem muito a ganhar. Então é uma exposição a risco que deixa a sua carteira de investimentos mais robusta. Não acho que você deveria pegar e colocar 50% do seu patrimônio, não acho que você deveria colocar 70%. Acho que todo mundo que faz isso é louco, não tem nenhum motivo também, não tem nenhuma razão pela qual o Bitcoin também não pode cair o preço pela metade ou ir para 10% do que ele vale hoje, né? Talvez esse preço está muito esticado em relação ao que ele deveria valer. A questão é, com mais adoção, etc, pode ser que ele vá mais para cima? Pode ser. Agora, vão parar os abalos contra o Bitcoin? Claro que não. Ele já mostrou que ele tem capacidade de cair 30% e deixar muita gente sangrando no meio do caminho. Apesar de que a chance, ao longo dos anos, é que ele se transforme num ativo cada vez mais aceito e cada vez mais regular. Acho que, para a classe média principalmente, você tem muito pouco a perder, né? 2% do seu patrimônio aqui, para qualquer rico também, muito pouco, né? Não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, não é algo que você vai deixar de comer para fazer isso, não é algo que vai mudar nada. E que se você ganhar, você pode ter aí 428% contra o CDI de ganho, né? Então, acaba que ganhar 4 vezes o CDI aí num período de tempo legal, acaba se tornando interessante quando você considera que você só alocou 2% do seu capital e deixou o restante todo alocado em renda fixa ou em ativos reais. É isso, é por isso que eu falo que é importante a gente saber fazer conta, né? Agora, quer aprender a investir de verdade, né? Ter esse tipo de raciocínio, chegar nesse lugar de compreender o mundo financeiro como ele realmente é, deixar de ser feito de idiota, porque estão te fazendo de idiota. As pessoas toda hora tentam te puxar para um lado, tentam te puxar para um outro, sem nunca utilizar ali aquilo que realmente faz sentido, sem nunca te mostrar a verdade sobre os investimentos e sobre os ativos. Esse cálculo que eu fiz é assim que os bancos pensam. Eu sei porque hoje eu controlo bilhões de reais, né? Sou aqui o fundador da consultoria top 1 do BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina. Tenho um contato direto com CEOs de diversas empresas, tenho um contato direto com diversos investidores institucionais, gestores de fundo. Eu sei como é que é a mentalidade deles e se você quiser aplicar a mentalidade de um investidor institucional na sua carteira e não desse Zé Ruela, a gente tá ali comprando 10 reais de ativos e achando que vai mudar o mundo com day trade, eu te convido a entrar aí agora na uvp.com.br, a maior escola de investimentos do Brasil. Clica no botão faça sua análise de perfil, preenche o seu questionário, responde aqui essas perguntas, né? Cada pergunta dessa vai me ajudar a compreender melhor a sua carteira, o que você tem como objetivo. A gente está usando diversos sistemas ali para te ajudar a fazer essa alocação. Inclusive tem sistema novo já usando IA agora, que vai criar uma carteira que faça sentido e coerência com a sua cabeça junto no sistema aqui, além das aulas, para que você compreenda e etc. Então entra aí. Se você ganha mais de R$4.500 por mês, pode preencher o questionário. Ah, eu ganho 10, 12, 20, 30, 100, 1.000, 1.000.000, 10 milhões. Tanto faz. A partir de 4.500 eu tenho certeza que a UVP se paga e muito e vai conseguir fazer seu patrimônio crescer muito mais rápido. Entra lá agora, não perde essa oportunidade. Lembrando, né, a UVP deve aumentar de preço até o final desse ano. A gente está escolhendo a melhor janela, terminando de implementar as novas ferramentas, dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, onde você vai ter acesso a investimentos com taxa private, que é a taxa que é oferecida para os milionários aí. Não vai pagar corretagem na nossa plataforma, vai ter cashback nos seus investimentos de renda fixa. Então, assim, é a melhor plataforma hoje do Brasil, vai ter cartão de crédito, tem tudo quanto é coisa, claro, tudo mediante avaliação de risco, né? E vai ser um prazer para mim estar lá, te dar aula. E é comigo mesmo as aulas, né? Tem muita gente que vende aí e fala, ah, não, você vai ter aula comigo. Aí coloca uma areia seca lá para fazer as aulas. Sou eu que faço todos os plantões, etc. As aulas que tem gente dando ali são só as aulas fora da grade da UVP que a gente coloca como bônus para você. Todos os bônus você entra também e é maravilhoso. Beleza?